comunicação. Vale a frena. Olá, o Brasil ocupa o penúltimo lugar em ranking de competitividade. A pesquisa é da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e abrange os anos de 2018 e 2019. Nesta edição do programa Em Discussão, você vai conhecer os critérios desta pesquisa e nossos convidados vão nos ajudar a entender, falar sobre esse diagnóstico, apontando os caminhos para melhorar esta posição. Estão aqui com a gente o deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, também nosso especialista, o Manuel Henriques Garcia, ele é presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, e o economista André Galhardo, também aqui com a gente. Galhardo, você é da consultoria da Análise Econômica. Análise Econômica, Isso. também vai nos ajudar a entender um pouco desse tema. Deputado, começando um pouquinho com o senhor aqui, olha, uma pesquisa que eu fiz também, Brasil leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço de um empregado nos Estados Unidos, faz em 15 minutos, né? Isso é um problema do Brasil ou dos brasileiros que temos que resolver isso? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. É um problema do país e nosso, né? Que a gente tem que encarar logo de frente isso. Mas eu sou suspeito para falar. Eu acho que a gente tem que olhar para as nossas políticas públicas e as prioridades do nosso governo para a gente começar a mexer na estrutura da solução e do problema, né? Prioridade tem bastante, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou passar um pouquinho a palavra para o senhor Manuel Henrique Garcia, obrigado pela presença também. Essa pesquisa aponta, nas outras pesquisas anteriores, o Brasil também figurava num muito ruim, né? Um pouquinho acima da Argentina. Um pouquinho acima da Argentina, ainda bem que tem a Argentina, né? Puxa vida. Mas é um conjunto de países selecionados, né? Sim, sim. Não estão todos os países. Estados Unidos, por exemplo, não está. Rússia está, México, Espanha. Tem um critério de países assim similares, é isso? Mais ou menos. De uma certa... em relação ao produto interno bruto, em relação a, digamos, à população, seja critérios que sejam, digamos, mensuráveis e de fácil, digamos, comparação. Agora, Manuel, qual é a importância do mercado interno que nós temos para o Brasil? Nós podemos fechar as portas e ficarmos aqui muito bem entre nós mesmos? Ou qual é o problema quando se fala em competitividade internacional, aí comparado aí no primeiro grupo com Coreia do Sul, China, enfim? Bom, o que nós vamos certamente conversar com os demais colegas, com o André, com o Victor, é que nós economistas sabemos já de há um bom tempo que a produtividade dos fatores de produção, do capital, da mão de obra, falamos muito mais da produtividade da mão de obra, está fortemente relacionada com o avanço tecnológico. Se você fecha, o que vem a ser o avanço tecnológico? Mais nos dias de hoje, né, com a economia 4.0. Esse avanço tecnológico é fantástico, ele vinha numa velocidade muito grande. Daremos aos poucos muitos exemplos do que vem a ser essa economia 4.0. Mas o fato é que uma inovação tecnológica muda a forma de serem produzidos os bens e a forma como os trabalhadores vão gerir essa nova tecnologia. Se você não tem um processo de políticas públicas relacionadas com o setor educacional, nós não vamos ter trabalhadores para, digamos, fazer aquela receita de bolo. Eu me lembro, e a receita de bolo vem do exterior, não é só. Se a gente se fecha, ou estivéssemos fechados, dezenas de aplicativos aí, o André poderá dizer também, dezenas de aplicativos não estariam disponíveis, porque eles são gerados no exterior. Ou seja, a economia brasileira é muito fechada e devemos abri-la muito mais para o exterior para que essas inovações tecnológicas sejam colocadas à disposição da sociedade. André, o Manuel falou aí sobre a abertura. O Brasil já vem passando nesse processo, mas assim, ao mesmo tempo que é bom, é importante, ao mesmo tempo há um certo protecionismo, né? É importante proteger alguns setores ou não? Hoje em dia não dá mais para proteger setor nenhum. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas. Eu acho que é importante defender alguns setores, sim. Só que a gente já sabe, até por experiência, que nem sempre a proteção de alguns setores significa se desenvolver de dentro para fora. Por exemplo, o Brasil é um case de sucesso de proteção do setor metalúrgico, né,
da década de 70 e 80, e quando tentou aplicar a mesma forma de protecionismo ao setor de computadores, semicondutores, não deu certo. Então, tem que observar cada setor de forma bastante detalhada, entendendo que cada setor tem a sua particularidade. Então, defender-se é importante, desde que tenha incentivo à pesquisa. Né? Não adianta fechar a porta do Brasil para não sofrer essa ventania internacional, essa concorrência com produtos chineses, por exemplo, que são mais baratos, e não ter uma política pública que ajude as empresas a desenvolver um produto melhor. Porque ao fechar a porta, da mesma forma que você pode ajudar a aumentar a tecnologia e desenvolver algum setor, você pode deixar esse setor parado. Primeiro, sem conhecer novas tecnologias que já existem fora do Brasil, e segundo, sem competitividade, o empresário acaba ficando sem muito ímpeto para diversificar a sua produção, a forma como ele faz, o tipo de produto que ele usa, o tipo de bem que ele produz. Então, defender é importante desde que isso seja feito com muita parcimônia, porque a gente sabe que essa defesa foi importante para os países desenvolvidos, mas no Brasil foi em alguns setores e em outros foi um desastre. Agora, eu queria que vocês nos ajudassem a entender cada um dos critérios, porque a pesquisa da CNI, que é recente, ela abrange os critérios da área da educação, ambiente de negócio, enfim. Então, eu queria começar aqui pela disponibilidade e custo de mão de obra. Nesse setor, a gente até que vai mais ou menos, de 18 países, a gente está em 13º. Como na maioria estamos lá em 17º, 18º, aqui fala em níveis de remuneração na indústria manufatureira, estamos em 11º. Produtividade do trabalho na indústria, 17º. Mas em relação ao custo de mão de obra, Manuel, como é que a gente pode dizer? 13º, ou seja, temos uma mão de obra cara ainda, né? Por causa digamos, da questão trabalhista. Mas já está dando bons sinais a reforma trabalhista que ocorreu no governo do presidente Temer. O custo, digamos, das demissões ou o custo das contratações no Brasil é muito elevado. Grosso modo se diz, você contrata alguém que vai ganhar R$ 1.200 e você vai gastar praticamente outros R$ 1.200 a título de custos indiretos. É verdade que esse número pode ser reduzido para algo próximo de 30%, 35%, mas acaba sendo um fator extremamente importante. Há uma diferença muito grande entre aquilo que o patrão paga e aquilo que o trabalhador recebe. Deveríamos diminuir esse Mas quando a gente fala em disponibilidade de mão de obra, a gente está querendo dizer o quê também? Que há muita mão de obra em relação aos outros países? Aí nós voltamos àquela questão que eu coloquei inicialmente, a questão educacional. Temos muita mão de obra, mas falta mão de obra altamente qualificada. A gente viu, não sei se vocês acompanharam recentemente, aqui na capital paulista, teve um mutirão que a prefeitura faz, a fila, acho que 15 mil pessoas, e o percentual de preenchimento de vagas foi de cerca de 60%, deputado. Ou seja, num índice de desemprego tão alto, se abre aí um grande mutirão e não se consegue alcançar todas as vagas, 60%, 65%, né? Falta de qualificação. Isso é um dado alarmante hoje, significa que hoje a gente não tem as pessoas com as qualificações devidas. Isso é extremamente alarmante para o futuro, porque a maior parte dos empregos que serão criados daqui a alguns anos, a gente não tem, acho que nem, eu vou chutar o número aqui, mas a gente não tem nem 20% de mão de obra qualificada para os empregos do futuro. Então, se já é alarmante hoje, tem que estar com a luz vermelha piscando de como é que a gente está se preparando para a economia 4.0. Agora, deputado, a gente tem muitas frentes para enfrentamento, né? Sim. E eu queria a visão do senhor, por exemplo, pelo poder público, nós temos aí em evidência, por exemplo, a reforma da Previdência, que está bem no foco, porque muitos especialistas, economistas, dizem que se não aprovar, aí a coisa vai piorar muito mesmo. Como é que a senhora vê essa questão das prioridades? Porque tem a área da educação, tem as reformas, enfim. É claro que a gente aqui está no âmbito estadual, mas dentro do seu partido, como é que vocês têm trabalhado essas prioridades? O Novo, no Congresso Federal, é um ferrenho defensor da nova Previdência, né? A gente precisa tirar os privilégios de algumas classes específicas e precisa urgentemente fazer essa reforma porque ela toma grande parte do orçamento da União e se não fizer a reforma não vai ter dinheiro para investimento, não vai ter dinheiro para ser alocado nas prioridades, né? A gente tem um modelo de previdência que não para de pé e aí por isso deve ser considerado prioridade na esfera federal para conseguir destravar
investimento em outras áreas essenciais, né? E aí, no novo, a gente sempre briga por educação básica, segurança e saúde, em especial a infraestrutura, não necessariamente com o governo sendo o grande dono das obras, mas sim liberando para que a iniciativa privada possa executá-las, né? Parcerias Parcerias público-privadas. público-privadas, concessões, e que eu acho que nesse ponto o governo federal tem acertado mais do que errado, e eu vejo um esforço tanto no Congresso quanto aqui. Aí eu vou falar de um projeto que a gente está fazendo, que é o Revoga Já. A gente lançou uma iniciativa provocando a população de sugerir as leis que atrapalham a vida deles no dia a dia. Revoga Já. A gente criou a Frente Parlamentar pela Desburocratização, para que as pessoas que estão sofrendo na pele no dia a dia com leis estaduais que mais atrapalham do que ajudam, nos indicar para a gente fazer um estudo e tentar revogá-las, né? Eu acho que o ambiente de negócio vai ser talvez seja um dos grandes motivos também, talvez não, com certeza é um dos grandes motivos da nossa falta de produtividade também. Aliás, eu tenho a pesquisa aqui, vou até, por exemplo, infraestrutura e logística, a gente fala daqui a pouco, mas o senhor citou a educação aqui tem o peso dos tributos, que dá para a gente falar bastante também, ambiente macroeconômico, e vou achar aqui a questão o custo do dinheiro também. O custo do dinheiro crédito, também. né? A estrutura produtiva, escala e concorrência, enfim. Mas ainda assim, no âmbito da educação, deputado, o senhor acho que pretende também aqui na Assembleia Legislativa, aqui no estado de São Paulo, a legislatura começa em 15 de março, então, eu sei que vocês começaram antes, né? Começaram antes, já começaram a trabalhar, não perderam tempo. Já tem uma frente aí pela desburocratização, né? Mas no âmbito da educação, a gente tem, por exemplo, aqui o Plano Nacional de Educação, começou, salvo engano, em 2010, mas já com atraso, aprovado aqui na Assembleia Legislativa no ano passado, ou seja, 10 anos aí de plano, para depois sendo revisto com muitas metas, né? Como é que o senhor vê essa questão? Porque o plano traça metas para todas as áreas, né? Mas está um pouco empacado ainda, né? Olha, a educação talvez seja um dos maiores desafios de qualquer governo aí, porque, só no exemplo do estado de São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é a maior empregadora do Hemisfério Sul, tem 250 mil funcionários. Na iniciativa privada, com todas as regras e facilidades de contratação e demissão, vamos dizer assim, de motivação, plano de carreira, enfim, já é difícil gerir um sistema desse tamanho. E aqui, com todos os nossos desafios, ainda maior, né? A educação estadual de São Paulo, mesmo tendo um dos grandes orçamentos, está aí, acho que é a 17ª do país, no ranking do IDEB. Então, pois o índice aqui, até vou trazer aqui para que vocês comentem, olha, posicionamento do Brasil nas ordenações relativas ao fator educação e aos subfatores e variáveis associados. Vamos lá. Disseminação da educação, 12º lugar, em 14. Disseminação, estamos bem. Matrículas no ensino secundário, 9º, de 17 países pesquisados, estamos em 9º. Vamos lá. Qualidade da educação, 12º em 14 pesquisados. Matrícula no ensino superior, 12º. Avaliação da educação em leitura, 12º, etc. Em 14 pesquisados. Gastos com educação, estamos em 4º em 17 pesquisados. Gasto público em educação, percentual do PIB, nós estamos em 17º. Gasto público per capita em educação, 6º em 17º. Ou seja, de qualquer forma, o gasto com educação no Brasil não dá para dizer que é pouco, né? Não, é um dos maiores orçamentos, se não o maior orçamento. É isso que é alarmante, né? A gente está entre os primeiros com o gasto e entre os últimos com o resultado. Com o resultado. Quando a gente não pega precisa ser nenhum gênio para ver que tem alguma coisa muito errada aí nessa relação, né? Há muita despesa na atividade meio. Isso, perfeito. E está chegando menos do que o necessário na atividade fim. Por exemplo, eu sou professor, estou na sala de aula, universidade pública. Tenho, por exemplo, 60, 70 alunos. Mas atrás desses 60, 70 alunos, juntando todos, há um corpo, digamos, de funcionários administrativo que poderia ser diminuído. Pega uma fatia aí desse orçamento. Poderia ser diminuído. Se Mas houvesse aí maior não tá falando, eficiência. por exemplo, do professor, como é que chama? Do orientador pedagógico? Não. É atividade meio mesmo. Atividade meio. Eu posso dar um exemplo? Claro, por favor. Sem citar, digamos, houve uma época que eu era coordenador de graduação. Eu tinha uma secretária. Uhum. E
pela minha maneira de agir, eu visitava, conversava diuturnamente com 120 professores, que era o que nós tínhamos lá naquela ocasião. Coordenador conversando com os professores, perguntando como é que estava isso, como estava aquilo, a carga horária, a questão didática determinada pela chefia do departamento, etc. Houve um momento que houve uma sucessão e eu deixei a coordenação. Criaram um departamento, colocaram 5 funcionários, 3 coordenadores para gerenciar o que antes era feito por uma pessoa e uma secretária. Talvez fosse algo, digamos assim, diferenciado. Eu conversava com 120 professores. Depois que as coisas mudaram, o pessoal dizia, nossa, mas as coisas eram tão tranquilas antes, agora tudo formalizado, ofício, isso, aquilo. Você criou uma burocracia enorme. 5 funcionários, 3 coordenadores para fazer o papel de um. Isso fala na rede pública. Eu falo na Universidade de São Paulo. Na universidade, sim, na universidade. Não, mas a rede meu exemplo, também, meu exemplo pessoal de algumas décadas atrás. Só para lembrar, o Sr. Manuel, ele é professor na Universidade de São Paulo, em Economia. E um dado interessante que a gente acabou de ouvir de um especialista também, ex-professor da USP, é de que aqui no Brasil as escolas estaduais têm um professor para cada 3 funcionários, enquanto as universidades top 10 do mundo tem um funcionário para cada 4 professores. Por aí. Então é uma matemática... É mais ou menos o que eu estou falando. Exato, perfeito. É um investimento mais na ponta, no professor, né? No aluno. Na top 10, na atividade fim, como ele falou, né? No conhecimento, na pessoa que está passando tudo que precisa para o aluno. E aqui a gente tem um corpo administrativo muito, muito caro, atividade meio e não... pesado. Eu vou passar a palavra para o André, mas para falar antes um pouco do que fala a pesquisa CNI na área da educação dentro desse ranking de 18 países, no qual o Brasil está em 17º lugar na competitividade. Foram analisados países, segundo o professor, um pouco similares, né? Quem está em primeiro... Daqui a pouco eu vou passar, inclusive, quem está em primeiro Coreia do Sul, Canadá, Austrália, figura no primeiro bloco e o Brasil está no último bloco. Bom, resultado favorável em gastos não se traduz em disseminação e qualidade da educação, que diz a pesquisa. No fator educação, o Brasil ocupa o 11º lugar entre os 16 países para os quais se dispõe de informação, situando-se no 3º intermediário. Enfim, o resultado se deve ao bom desempenho do país no subfator gastos, é o que o deputado falou. Gastamos bem com a educação. Especialmente no superior. Especialmente no nível superior, que ocupa a 4ª posição entre os 17 países considerados. Nas demais dimensões associadas ao fator de disseminação da educação e qualidade, o país se situa no terço inferior. Ou seja, gasta-se bem, mas quando se dissemina e na qualidade, nós vamos lá para baixo, infelizmente. André, você tem acompanhado isso também? É um dos fatores importantes que dentro da competitividade é a educação. Sim, certamente. E nós temos um problema mais profundo, que a gente está falando dos gastos, de como o gasto do governo é efetivo, como o gasto do governo é funcional ou não. Cabe lembrar que hoje a taxa de desemprego entre mestres e doutores também é muito elevada. Então não é só uma questão de falta do conhecimento. O desemprego entre mestres hoje é 35%. É muito maior do que a taxa de desemprego da sociedade como um todo. Isso mostra que nem sempre o conhecimento traz um retorno financeiro. Talvez o Brasil não esteja hoje apto a abraçar essas ideias, essas cabeças. Você acha que falta iniciativa do poder público para tentar... até ia perguntar para vocês, por exemplo, do Sistema S, né? Porque quando você pega... Nós tivemos um período no Brasil em que a faculdade começou a se democratizar, paga, infelizmente, Sim. mas assim, pelo menos muita gente que não tinha acesso juntou um dinheirinho, trabalhava de dia, começou a estudar à noite, porque nunca chegaria a uma faculdade pública. Enfim, só que ali o cara falava, você vai estudar Direito, você vai gastar 60 mil reais, vai estudar 5 anos, você vai ter emprego ou não, não sei, né? O dono da faculdade não está preocupado com isso. O Sistema S, por exemplo, deputado, ele tem essa preocupação de ver onde é que está, o governo teria que ter mais iniciativas para saber para onde nós caminhamos para que a gente possa carrear essa rapaziada aí para um estudo mais... Só um parênteses, eu vivi muito isso na minha vida de empreendedor, né? Então, nos últimos 10 anos, eu fui sócio de uma universidade de ensino à distância, que recebia muito aporte, muitos alunos com bolsa ou do ProUni, ou com apoio do sistema do FIES, e ele teria ali uma possibilidade de fazer uma universidade, Sim, mas
se via claramente que o ganho dele seria muito marginal. Com muita frequência, eu e meu sócio ficávamos dando aula de reforço para algumas matérias muito básicas, e o governo ali financiando. Ficava muito claro para a gente, o governo negligenciou a educação daquela pessoa a vida inteira e depois quer dar um apoio para a universidade. Chega na faculdade, às vezes não tem um conhecimento básico de matemática. A gente está construindo a casa pelo telhado, né? E assim, tem algumas instituições, e aí tem alguns casos de sucesso já. Hoje a FATEC, ela tem um grau de empregabilidade muito boa, porque ela atende os cursos, as formações, normalmente atendem uma demanda do mercado. Ah, isso é e eu acho que esse é o critério principal que a gente tem que rever, talvez tanto nas universidades, nas ofertas dos cursos que a gente vai dar, porque não adianta, tem mestres, tem doutorados, mas se for fazer uma formação que muitas vezes é paga pelo governo, mas que não tem demanda nenhuma, aquela pessoa vai ficar desempregada e é um mau é o dinheiro público sendo mal empregado. E eu acho que essa questão que você falou do Sistema S, acho que é importante a gente destacar que com a degradação do tecido produtivo brasileiro, a demanda por trabalho hoje não exige, muitas das vagas que tem que ser preenchidas quase não exige algum treinamento. Porque o Brasil se intensificou em serviços, até para fugir, né, como não dá para ser competitivo com China, Coreia do Sul, enfim, a gente vai para o setor de serviço, que não incorre nesse tipo de concorrência internacional, e o setor de serviço no Brasil é não escalável, né? Aquele setor de serviço que gera pouca renda, é um setor de serviço que gera valor agregado. Pouco valor agregado. Você fala em setor de serviço, eu não sei, ontem para fazer essa reportagem eu peguei um jornalzinho, estava olhando lá, e aí você vê um monte de vagas assim, professor, motorista, atendente, mas são vagas assim que exigem muitas vezes pouco nível de escolaridade, né? Isso você via um pouco nesse setor de serviços, né? Mas quando você passa para um nível, outros níveis, você nem vê vagas, né? Acho que... Exatamente, cabeleireiro, restaurantes, estacionamento, enfim, o setor... E hoje as pessoas estão brigando por essas vagas. Estão brigando, porque é uma maneira de sobreviver, não é mais uma questão de escolha. Agora, André, você que faz muita pesquisa, como é que a gente pode traçar um plano e quantos anos vocês acham que a gente consegue reverter? Se a gente vê um videozinho na internet, Coreia do Sul comparado com o Brasil, né? Década de 60, e tem outros comparativos, por exemplo, China e Brasil também, o investimento que eles fizeram na educação e a gente estagnou, né? Então, tem um vídeo na internet muito interessante que falou que os dois camaradas lá, o pai e o filho, na década de 60, hoje aquele que está na Coreia do Sul, no Brasil ele é o chefe do brasileiro, porque o do brasileiro não conseguiu estudar e ele hoje tem inúmeros títulos, né? Aliás, veio uma reportagem que na Coreia do Sul, cursinhos, eles tiveram que parar à meia-noite porque os alunos queriam continuar estudando até meia-noite e meia, uma hora. Não precisa estudar tanto, gente, mas que a gente precisa colocar todo mundo na escola, e principalmente no ensino básico, com urgência. Será que 10 anos, professor, a gente consegue reverter essa situação? Temos que dar um início bastante efetivo por todos os setores, digamos, da sociedade. É necessário que a sociedade toda assim, fique engajada nesse processo. Temos que pegar as famílias, os pais, temos que pegar os garotos, as garotas, saber, enfim, há uma mudança que tem que ser levada a cabo e não é algo assim tão fácil. Se iniciarmos, é possível que em 10, 15 anos mudemos totalmente o panorama aqui na economia brasileira. Até porque são jovens hoje que estão com o celular realizando proezas fantásticas. Um relato digamos assim, muito simples da economia 4.0, um colega me dizia, olha, eu de repente recebi um convite para ir para Camboriú. E que foi que eu fiz? Eu peguei o celular e já comprei por um app, comprei a passagem aérea para daqui a 2 horas embarcar. Peguei o Uber e contratei o serviço para me levar para o aeroporto, com a mochila nas costas. Enquanto eu estava andando ali no saguão do aeroporto, esperando o voo, entrei num app que aluga, digamos, casas, carros, etc., e alugou de frente ao mar um apartamento ali. Ou seja, ele não saiu do celular, né? Não saiu do celular. Você vê se ele aproveitou as férias, né? Ele foi de férias não, parece que ele aproveitou. A vida dele mas olha, e essa garotada sabe fazer isso. Sabe fazer. Esse é o futuro. É aí que estarão os futuros empregos
nos mais variados, digamos, nas mais variadas demandas. Professor e deputado, que de uma empresa americana que trabalha com inteligência artificial no ramo do aprendizado das máquinas, o Learn Machine, né? Então ele falava, olha, a gente propôs um desafio para a nossa equipe de identificar doenças por meio do olho, né? E aí ele estava falando que um oftalmologista ele consegue fazer, eu não sei, acho que era 400 exames por ano, ele falou, a nossa máquina consegue fazer 1 milhão. Imagina, isso aí vai estar no celular, porque você vai pegar... esses dias eu via, como é que chama esse exame que você passa um gel e faz Ultrassom. Ressonância, acho que é, né? Ultrassom. Isso tem agora pelo celular. Você pega o celular, abaixa o aplicativo, claro, você não vai ter o conhecimento técnico para fazer, mas é possível. E esse exame, por exemplo... Aí você manda para o médico. E manda para o médico. Agora, imagina, isso é para um profissional hiper especializado, um oftalmologista, né? E agora, isso pode retirar um certo emprego dessa área também. Os advogados, então, por exemplo, tem petição que nos Estados Unidos você já faz, se for o básico, você dá os dados para ela e já te retorna uma petição, né? Não, aqui já temos isso. Também já temos, Já né? temos. Há pessoas que estão criando, na área trabalhista, eu já conheço pessoas que criaram via inteligência artificial um sistema de peticionar na área trabalhista, onde o algoritmo procura o que há de mais atual sobre jurisprudência. E eu não vou falar em segundo, mas em 4 ou 5 minutos a petição está pronta e só falta assiná-la. É um negócio Agora, fantástico. dizem, deputado, que essa inteligência não é bem inteligência, ela é burra. Por quê? Nessa própria explicação desse camarada que tem essa empresa, ele explica que a máquina ela consegue replicar quando ela tem muitos dados. Então, tudo que tiver grande quantidade de dados, você não vai competir com a máquina nunca, porque ela consegue processar. Só que ela não consegue se equiparar à mente humana quando é alguma novidade. E aí ele dá o exemplo, o cientista que viu que um chocolate derreteu lá com uma onda, eu esqueci o nome da onda, eletromagnética, vamos supor. E aí ele ligou aquilo e falou, pô, isso aqui dá para usar com o quê? Na cozinha. Micro-ondas. Ele inventou, a máquina nunca faria isso, porque ela só trabalha com dados. Com certeza. E ela não teria essa sacada de falar, não, a gente pode usar isso em outro setor. Então ele explica que onde houver novidade e você precisar fazer associações, que ele explica que o nosso cérebro faz isso o tempo todo, muitas vezes a máquina não faz. Só que aí, esse é o diferencial, é para aí que vai o emprego, é para aí que a gente tem que investir, né? Agora, tudo que for repetitivo, infelizmente, por exemplo, o setor de telemarketing, que é um dos que mais ainda emprega no Brasil, é o primeiro que vai ser ceifado e já está. Esse dia eu cheguei está sendo, né? Está sendo. E até meio complicado, né, deputado? Eu cheguei esse dia para fazer um exame e tinha um atendente. Aí tinha lá, quer fazer o seu check-in? Check-in. Aí eu olhei e falei assim, poxa, eu vou fazer porque acho que na hora da fila eu pego menos fila, né? Mas eu olhei e falei, acho que eu estou tirando o emprego desse recepcionista, porque... Mas não tem assim, como, né? As atividades repetitivas vão deixar de existir e isso é bom porque barateia e ajuda especialmente os mais pobres, né? Quanto menor o custo dos serviços, mais pessoas podem acessá-los. Exatamente. Então a gente tem que ver pelo lado positivo. Só que ao mesmo tempo, eu vi uma pesquisa, por exemplo, nos bancos, quando se replicaram o número de caixas eletrônicos, o número de funcionários nos bancos aumentou, porque eles achavam que ia diminuir. Só que aí ele foi fazer outras coisas, que eu vou explicar para você depois do intervalo, e a gente volta já com os nossos especialistas para falar mais sobre essa pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias, com 18 países, na qual, infelizmente, o Brasil figura na 17ª posição. A gente volta já. Tem uma... Estamos de volta no programa Em Discussão, detalhando aqui uma pesquisa sobre a Confederação, feita pela Confederação Nacional da Indústria, que abrangendo os anos de 2018 e 2019, no qual o Brasil figura entre 18 países na 17ª posição no ranking de competitividade. Eu volto aqui com o professor. O senhor falava na área de tecnologia. Dentro dessa pesquisa, professor, está aqui, ó, competitividade Brasil, tecnologia e inovação. Esforços de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Né? O Brasil figura em 6º lugar dentre 15 pesquisados.
Despesa total com pesquisa e desenvolvimento, 5º lugar. Despesa das empresas com PID, percentual do PIB, 8º lugar. Ou seja, pesquisa e desenvolvimento, a gente está bem... Algumas posições no meio, Um pouco né? na média, Vamos ver o que diz aqui a pesquisa em relação no fator a tecnologia. No fator tecnologia e inovação, o Brasil está no terço intermediário do ranking, na 8ª posição entre 15 países, né? Pesquisa e desenvolvimento, o Brasil está entre os primeiros colocados no ranking na variável despesa total com PID, que engloba os dispêndios públicos e privados. Em 2016, o volume nacional de recursos destinado à pesquisa e desenvolvimento representou 1,27% do PIB. Mas, enfim, pesquisa e desenvolvimento é feito pela iniciativa privada, também fundamentalmente pela iniciativa privada. Uhum. Faltam recursos para as universidades. Uma boa parte, sim, digamos, é direcionada, mas ainda estamos muito carentes. Quando a gente fala em transferência, por exemplo, de tecnologia, eu me lembro em relação ao Porto de Açu, por exemplo, você dizia que a tecnologia seria, não é israelense, é coreana. E seria toda transferida essa tecnologia para o Brasil, e aí os brasileiros poderiam não só implantar, mas também dominar essa tecnologia. Isso é importante, professor? Ah, sem dúvida. Quando você compra algo de alguém do exterior, você precisa conhecer a tecnologia até para você poder modificar aquilo que você está trabalhando. Uhum. Por exemplo, você compra, alguém fabrica uma usina para a geração de energia elétrica. Aquilo tem a turbina é um grande dispositivo que tem dezenas, centenas de componentes. Você conhecer não só o programa, a forma como a turbina está funcionando, é extremamente importante. Mas você abrir a turbina e ver onde estão eventuais defeitos, também é extremamente importante. Você tem que conhecer a tecnologia através da própria transferência quando você adquire o veículo. Você falou da turbina, eu lembrei da Embraer. A Embraer ela domina uma tecnologia específica, né? Mas agora tem até essa discussão dela se unir com a Boeing. Com a Boeing. Né? E aí mas é preciso dar algo em troca, né? A Boeing, o que eu ouvi dizer é que ela precisa se unir. Ela chegou no patamar que se ela não se associar com outras tecnologias para ganhar um mercado maior, ela está bem, mas só que ela pode perder mercado. Nesse sentido é que a gente precisa ter competitividade, né, professor? Porque chega um momento que por mais que você desenvolva uma tecnologia, você vai depender de outras... Sempre alguém está produzindo algo ou inventando algo que nós não temos o domínio. Agora, é muito importante essa transferência tecnológica. Uhum. Agora eu ouvi dizer também que em alguns setores o avanço é tão grande que não adiantaria tentar começar aqui. É verdade isso ou não? Mas uma hora a gente tem que começar e não podemos a vida toda pensar que não vamos chegar, porque se China mudou o cenário, Coreia do Sul mudou, a gente pode mudar também. Não, no mundo moderno, se você não pega o que o outro já... há uma sequência. Se alguém chegou até o número 5, não adianta você começar do número 1. Você tem que pegar dali para frente. Do 5 para frente, porque você já obteve um conhecimento bastante acentuado sobre o que consta naquele patamar número 5, daí para frente. E nós temos, sim, como nós já colocamos anteriormente, um grupo digamos, grande de cientistas brasileiros nas mais diferentes áreas. Aliás, eu fiquei espantado esses dias da quantidade de brasileiros que estudam via internet. O deputado não sabia, mas também trabalhou nessa área de ensino à distância, né? Tem muitos brasileiros que estudam em universidades, fazem bons cursos em universidades do exterior, tudo, né? E hoje você faz o diploma, você faz a qualificação pela internet mesmo, né? Hoje não tem barreira para você adquirir conhecimento, né? Mas tem, por exemplo, o inglês, por exemplo, nem todo mundo vai poder fazer, porque se a pessoa Ele pode fazer até online também agora, de graça. Se quiser. De graça. Aliás, o deputado, eu queria até mencionar aqui, porque o senhor começou com 21 anos a empreender, não foi isso? Isso, perfeito. E queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência também do senhor dentro do empreendedorismo, do seu esforço, porque no Brasil, assim, a gente tem todas essas limitações, né? As limitações do tributo, da qualificação, né? O que o senhor sentia na prática de dificuldades? E hoje, o senhor aqui no Poder Público, como é que o senhor vê esses dois lados e no que o senhor pode contribuir? Legal, bom, então eu comecei
Bom, primeiro eu me formei em Economia e Administração numa universidade americana, morei 6 anos fora do país e quando eu voltei com 21 comecei a empreender. E aí ficou claro para mim a diferença dos dois ambientes de negócio, né? E é assustador. Por que é tão mais simples lá? Você empreender já tem vários desafios da sua natureza aí. O governo não precisava jogar contra, né? As regras têm que ser mais simples. A gente já falou aqui sobre as dificuldades de contratação e demissão. Uma carga tributária alta, mas não vou nem entrar no mérito de ser alta ou baixa agora, mas se fosse simples, pelo menos, já ajudaria. A gente gastaria menos tempo calculando imposto e mais tempo sendo produtivo, que é o grande tema do debate hoje, né? Isso também é um dos fatores. E mesmo eu tive uma boa formação e eu consegui ter um razoável sucesso nos 10 anos aí que eu empreendi. O que me matava mais, o que me assustava mais era aquele meu aluno, ele citou aqui, eu também vendia cursos profissionalizantes. Então era aquela pessoa normalmente de baixa renda que queria montar o seu salão, que queria montar o seu espaço, sua barbearia para começar a trabalhar e ganhar dinheiro e também encontrava uma burocracia grande. Então o nosso sistema ele atrapalha o grande, ele atrapalha muito o médio e o pequeno, mas ele é avassalador com o menor empreendedor, com aquela pessoa que está ali tentando ganhar dinheiro. Volume, eu li, talvez vocês tenham números mais próximos, mas de 40 milhões de brasileiros que atuam nessa área do microempreendedor. É um mercado muito grande, né? Sim. E assim, de pessoas que ou é um sapateiro, ou tem um salão de cabeleireiro, né? E mesmo nesse setor há grandes dificuldades, inclusive burocráticas. Sim, sem dúvida. E, infelizmente, muitas dessas pessoas estão lá não por vocação, mas sim por necessidade. Por necessidade. Aliás, o senhor colocou, eu vou passar já para o André, mas só por curiosidade, aqui na minha pauta, deputado, diz que o senhor colabora com o Instituto Empreendedor do Futuro, ONG, que apoia o desenvolvimento acadêmico e social de crianças e adolescentes de baixa renda. Certo. Isso ainda existe? Sim, é um projeto de São José dos Campos. E, na prática, o que a gente faz ajuda com a parte financeira para que aquele aluno de alta capacidade estude numa escola particular de ponta de São José e dá o apoio fora da escola, né? Apoio psicológico, médico. Alunos de alta capacidade. A gente faz uma provinha interessante. De desempenho para escolher ali os melhores. Interessante porque na lei de diretrizes de bases está definido, né, André, que você tem que dar um tratamento diferenciado para aquele aluno que tem uma dificuldade ou tem qualquer tipo de dificuldade intelectual ou física, ele tem que ser tratado diferenciado, mas o aluno que tem um diferencial também, ele precisa, porque se ele, né, professor, o senhor professor sabe, talvez o senhor saiba melhor que a gente, dentro da sala de aula, aquele aluno diferenciado, ele precisa ter um tratamento diferenciado, porque é para ele também poder decolar, seguir em frente. E esse projeto, nesse sentido, achei interessante. Eu fiz um ano, só desculpa, eu vou te contar que eu vivi isso também. Eu fiz um ano de colégio nos Estados Unidos e ali, se você tem a capacidade técnica, ou se você já aprendeu aquela questão acadêmica daquele curso e você está apto e passa na prova, você já pode seguir adiante, você não precisa seguir necessariamente. Nossa, quando é que a gente vai trazer isso para o Brasil? Porque eu tinha uma coisa que me irritava, é você ter que ficar na sala de aula e ouvir uma coisa que você fala, eu faço uma prova, já entendi, posso ir para outra, né? Porque, eu não sei, tem gente que acha que os cursos, por exemplo, de Direito tinha que passar para 8 anos, eu acho um absurdo. Acho que 5 anos você fica estudando, porque chega um momento que você vai estudando e você vai começar a desaprender, porque se você não fizer um estágio, qualquer área, né, professor? Começar a fazer estágio, começar a partir na prática, você vai comer estudo e vai desaprendendo, quando chega no 5º ano, do primeiro ano já passou. Eu queria só fazer uma... Pois não, André, diga. O deputado foi muito categórico ao falar um negócio importante aqui. Primeira coisa, o Brasil figura em alguns dados como um dos países que mais empreendem. E isso parece uma coisa do espírito brasileiro, né? Muitos estão fugindo de uma situação de desemprego, de uma situação de uma vida que simplesmente não anda. Então, acho que isso é importante destacar, porque a gente tem muitas vezes uma ideia equivocada do que é de fato... vocação. O que é vocação. Então, acho que isso é importante. E o segundo ponto que eu queria ter abordado, mas a gente passou, que acho que é importante a gente falar aqui, o deputado também foi muito honesto, ao dizer sobre a carga tributária brasileira. A nossa carga tributária é elevada, só que se carga tributária elevada fosse algo que destruísse a capacidade de empreender, a Alemanha não seria o que é. Então, é mais uma questão de desorganização.
o tipo da carga tributária que está em vigor no Brasil, uma carga tributária pautada em indústria, e hoje nós temos um setor altamente voltado a serviços, então há uma dificuldade em recolher os impostos e pior de tudo, né? Se a carga tributária fosse 15% do PIB, nós ainda reclamaríamos, porque a gente não vê um retorno. Né? Se você paga 50% do seu salário em tributos e não precisa pagar um convênio médico, não precisa pagar uma escola particular, uma faculdade, você está satisfeito. Não é o que acontece no Brasil. Então, com tudo isso de tributo que a gente arrecada, com todas essas mazelas que a gente carrega, é importante destacar que a gente ainda, apesar do nosso esforço do ponto de vista de educação, que é um esforço muitas vezes errático, a gente não dá algumas disciplinas que já deveriam ser dadas aos alunos do ensino médio, por exemplo, e por que não fundamental, que é a educação financeira. O pequeno empresário, ele chega aos 20 anos, aos 21 anos, como comentou o deputado aqui, que se estudou só no Brasil, ele chega sem a menor capacidade de entendimento sobre lucro, receita, ele sabe cortar cabelo, por exemplo. Mas ele não tem a menor ideia de como calcular o custo. Chega a pessoa para a gente... Isso está começando a mudar, talvez, professor. Nas faculdades eu já vejo alguns cursos que falam, por exemplo, de empreendedorismo. E aí, que área que eu vi esse... Acho que no próprio, não sei se no jornalismo, agora estão trazendo, algumas faculdades estão trazendo isso, empreendedorismo. Talvez entre a questão das finanças, que deveria, né, deputado, ser tratado, sim, desde o ensino ou fundamental ou médio, né? Sem dúvida. E aí a gente... De novo, né, a gente volta a algumas matérias que a gente aprofunda para fazer um vestibular que não tem relevância nenhuma na formação ou na capacitação daquela pessoa para o trabalho, e algumas coisas básicas que podem ajudar aquela pessoa a melhorar de vida, conquistar sua independência, a gente simplesmente não discute. Uhum. Porque a faculdade coloca essa questão, desculpe, Jeremias, a faculdade coloca a prova de português porque tem a ciência que o aluno que chegou até ali muitas vezes não sabe nem ler um texto, interpretar um texto. Né? Então, realmente, ela não é... Talvez não seria de grande uso no início da faculdade, por exemplo, mas alguns temas abordados no vestibular, a faculdade coloca para ver se não é um semi-analfabeto que chegou até ali empurrado pelo poder público muitas vezes. Segue a vida. Mas ele chegou ali completamente despreparado. E aí o professor como o nosso professor Manuel, que é professor da USP, ele tem que... apesar que... aliás, uma pergunta que eu acho interessante, a senhora acha que muita gente ainda foge da matemática, que a economia é matemática, né? Esse dia eu brincava aqui, por exemplo, no curso de Direito, o pessoal fala, eu vou fazer Direito porque não entra matemática. Mas o Direito tem muita lógica, né? E a lógica tem uma aproximação com a matemática. As teorias do Direito têm essa aproximação. Você acha que a gente já está mudando essa mentalidade? Porque muitas das profissões aí do futuro, que vão aumentar a nossa competitividade, é relacionada à lógica e matemática, né? É verdade. Bom, os colegas, todos aqui somos economistas e sabemos que nos cursos de economia, embora a economia seja uma ciência das humanas, trata com a sociedade, com pessoas, o ferramental matemático e estatístico é muito forte. E, via de regra, as melhores universidades são aquelas que têm um potencial, digamos, ou um ferramental de matemática, cálculo diferencial integral 1, 2, estatística, econometria, séries temporais, são aquelas faculdades que acabam, digamos, formando profissionais muito competentes para determinadas áreas. Agora, professor, eu conversei com uma engenheira química e ela estudou na Universidade Federal, acho que do Paraná, e ela dizia que começou uma turma com... acho que era 40 alunos, não lembro, 25, e no final chegaram 4. Como é que pode isso, assim, um investimento público numa universidade federal, que se você vai chegar até o fim com 4 alunos, você vai ter o mesmo corpo de professores. Como é? Você encontra isso em todas as universidades. A Universidade de São Paulo também tem... Não dá para reverter isso, porque é um investimento, né, deputado, pesado para... Isso estava em pauta também de uma da reunião que eu tive com um ex-professor da USP. Um dos modelos, ele estava citando o próprio vestibular, que a gente trabalhou bastante para simplificar, para facilitar a entrada, e quanto mais fácil é a entrada nessas universidades, maior é o número de evasão. Então é algo que tem que ser estudado com carinho também, para você não... Porque você está, né, com um corpo de professores enorme, que no começo justificava 100 alunos, mas depois você terminar com 5... E vários motivos. Um dos motivos da evasão, não sei qual é a proporção, mas às vezes o aluno entra num curso que tem
que tem o vestibular mais fácil para ele estar dentro da universidade, depois ele pede transferência de curso. Pede transferência. Isso aumenta também o número de evasão daquele curso específico. Né? Entendi. Olha, embora as regras sejam muito rígidas para transferência. São rígidas. E acaba, eu já vi, por exemplo, da as universidades públicas paulistas, né, pelo menos. O programa em discussão está falando sobre o ranking divulgado pela CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, tratando aí de um ranking de 18 países. O Brasil figura na 17ª posição em competitividade. A gente trouxe aqui vários quesitos desta pesquisa e eu queria, já que o professor citou aqui, eu vou voltar com o deputado para falar sobre os tributos. Olha, peso dos tributos. O Brasil figura em 15º. Receita total dos impostos está em 10º, pagamento de impostos pelas empresas em 17º. Enfim, vamos ver o que diz o texto aqui. Aliás, no fator de peso dos tributos, o Brasil encontra-se no terço inferior do ranking, ou seja, são 3 terços, 18, são 3 de 6, né? O Brasil está lá embaixo, né? O resultado se deve, sobretudo, ao posicionamento do Brasil no ranking das variáveis que medem impostos que incidem sobre as empresas, em pagamento de impostos pelas empresas, que é a alíquota acumulada. O Brasil é o penúltimo colocado com uma alíquota de 34%, menor apenas que observada na Índia, que a gente falava aqui. Deputado, no início do programa a gente falou da reforma da Previdência. Teria que ter também aí já na bala da agulha uma reforma tributária, né? Mas eu vi recentemente que está no forno, mas vamos discutir a previdenciária primeiro. Primeiro a previdenciária e depois passar, né? A senhora acha que a população está entendendo? Porque, assim, é o que a gente falou no começo do programa, não, professor? Olha, para citar aqui essa matéria aqui, que tem uma fala também do economista, que eu creio que é amigo de vocês. Vamos lá. O José Pastor, ele fala que é preciso melhorar a educação, os equipamentos, e em determinado momento ele fala que, aqui ó, a renda per capita do Brasil dobraria com melhor produtividade. Ó. O setor industrial brasileiro ainda é 23% mais caro que o norte-americano, segundo estudos da Fiesp. A renda per capita dobraria com menor produtividade. Aí ele dá os cálculos aqui. Ou seja, é preciso um esforço da sociedade como um todo, porque se a gente dá melhor estudo e o brasileiro poder, principalmente essa rapaziada que está chegando aí ao mercado de trabalho, poder ganhar mais, mas tem que melhorar a produtividade, né, deputado? Sem melhorar a produtividade, a gente não vai ganhar mais nunca, né? O salário vai... O principal fator de definição do salário é a produtividade, né? Produtividade. Mas aí a produtividade, a gente olha às vezes pelo lado do empregado, que se compara com os Estados Unidos, o que ele faz em 1 hora, a gente leva 1 hora para o que o americano faz em 15 minutos. Passa por todos esses fatores, né? Inclusive a questão tributária. Quando a gente fala da reforma da Previdência, a gente está falando de uma questão tributária também, né? Porque as empresas pagam a Previdência, não posso estar enganado, mas é como um tributo, né? Uma certa parcela. Como é que o senhor vê isso? O senhor que está chegando aqui na casa também, no Parlamento Paulista, mas tem também os representantes no Congresso Nacional. Primeira coisa é a reforma da Previdência, depois a reforma da tributária. O senhor acha que a gente consegue pensar nesse ano ainda? Olha, não sei, espero que sim. Espero e torço muito para que sim. E a gente vai discutir isso aqui em âmbito estadual, com os impostos estaduais, né? O governo, de forma geral, tem uma criatividade enorme para criar novas normas, para criar novos tipos de imposto ou para mudar a regra que já existe. E isso, para o empresário empreendedor que está lá na ponta, fica muito difícil de acompanhar. Gera uma insegurança jurídica enorme e muitas das vezes os faz refém de uma nova norma. Ele mesmo tentando e se esforçando para estar seguindo todas as regras, às vezes ele se pega... Eu vi um estudo, por exemplo, que das alíquotas você tem da empresa limitada, né? Você tem alíquotas por classes, né? A, B, C, categorias. E aí, eu me lembro que essas alíquotas todas mudaram, né? E eles criaram alíquotas intermediárias, né? Então era uma fixa, né? Sei lá, 8%. Agora é de 8% a 8,5%, depois dá para 2%. É muito complicado, assim, além de ser custoso, é complicado que o contador se mata ali para poder dar conta disso tudo, não é fácil não. Bom, dentro dessa pesquisa ainda, eu vou passar aqui para o André, a gente dentro de vários tópicos, nós temos também o ambiente do macronegócio. No ambiente do macronegócio, indicadores macroeconômicos, o Brasil figura na 16ª posição. Que diz o texto aqui da Confederação Nacional da Indústria. O país melhora com queda da inflação, mas continua no terço inferior com segunda menor taxa de investimento. O Brasil está no terço inferior.
A dívida bruta e a carga de juros elevadas e baixa taxa de investimento são determinantes para a falta de competitividade no país. Quando a gente fala em ambiente de negócio, André, aliás, ambiente macroeconômico está diretamente relacionado a esse posicionamento aqui do Brasil em relação ao que ele diz aqui como é que eu falei, da posição dos investimentos. O Brasil hoje passa por um processo importante de desalavancagem. Então, você falou de investimentos, né? O Estado, que poderia gerar investimento, está incapaz de fazer isso, porque hoje tem um déficit primário elevado, ou seja, gasta mais do que arrecada, isso sem contar a despesa com juros. E as empresas que se endividaram, primeiro, porque o ambiente de euforia pré-2014 permitia que se pegasse dinheiro para fluxo de caixa, para novos investimentos e geração de empregos, se transformou num pesadelo. Então, o processo de alavancagem empresarial, a partir de 2014 até perto de 2016, prossegue, mas aí numa questão mais de sobrevivência, não de investimento ou qualquer coisa que o valha. De 2015 em diante, meados de 2015, as empresas começam um processo de desalavancagem, ou seja, de quitar suas dívidas. Nós estamos num momento, portanto, em que o governo poderia investir alguma coisa, não é capaz de fazê-lo, e as empresas optaram por deixar de investir. A empresa observa as expectativas, começa a olhar como pode ser 2019, como pode ser 2020 e posterga os seus investimentos. Isso já vem desde quando se começou a dizer de um processo, de uma desestabilização política aqui no Brasil, o empresário vem postergando os seus investimentos. Então o governo não pode fazer e o empresário não quer, por enquanto, até que tenha mais clareza de como será o futuro. Hoje, pela primeira vez em muitas leituras de 2019, a expectativa mediana da expectativa do mercado sobre o crescimento do produto interno bruto brasileiro ficou inferior a 2%, 1,98 segundo o boletim Focus. Então o país cresce devagar e isso inibe investimentos por parte das empresas. Como é que eu vou investir se eu não sei como é que vai estar o segundo semestre, primeiro semestre de 2020? E o Estado, que poderia ajudar fazendo o papel da iniciativa privada, não pode fazê-lo porque já desde 2014 vem fazendo sucessivos resultados primários negativos e assim deve ser pelos próximos anos. A reforma da Previdência é importante, tem que ser tocada adiante, mas sem uma reforma tributária dificilmente a gente vai sair dessa armadilha que se instalou nas contas públicas e aí o governo vai tentar encontrar novas alternativas, criar mais tributo, porque não consegue cortar gasto, criar mais tributo, complicar ainda mais a carga tributária e não vai resolver o problema. Reforma tributária é importante, previdenciária é importante. Mas a reforma tributária deveria vir, se não primeiro, em conjunto com a previdenciária. Você acha possível um imposto único, como alguns propõem? Difícil do ponto de vista político. Como é que você vai chegar para o governador e dizer que há um novo pacto federativo, que o ICMS, que antes era quase todo destinado ao Estado, será repassado pela União conforme uma nova lei. Então, do ponto de vista prático, seria muito interessante, muito bacana, mas do ponto de vista político, quase impossível de implementar, tanto é que é por isso que a reforma tributária não sai do papel desde a década de 80, 90. Não tem como, a gente não tem como sair, é uma armadilha basicamente política, né? Então, aí a carga tributária brasileira, ela é complicada, é importante ressaltar isso, porque ela é praticamente toda pautada no consumo. Salvo engano, o Brasil é o único país cujo principal tributo é o imposto sobre consumo, que é o ICMS. É difícil imaginar uma mudança de postura do governo, mas a gente tem que confiar, né? Está aqui um deputado super jovem que ajudaremos nesse ponto. Que pode nos ajudar a imaginar um futuro diferente. Então, fórmulas mágicas de difícil acontecer. Um imposto único é muito difícil, assim, politicamente inviável, tecnicamente muito difícil, mas que dá para mudar o caráter dessa questão tributária brasileira, dá para diminuir a regressividade do imposto, penalizar menos o pequeno empreendedor e as grandes indústrias, dá para fazer uma mudança significativa, ainda que ela não seja essa que se aproxime de um imposto único, de uma redução significativa da carga tributária. Obrigado, André. A gente está chegando ao final, mas, professor, aqui no estado de São Paulo, a gente vê iniciativas do governo, por exemplo, de tentar desburocratizar, existem alguns programas para tentar abrir uma empresa mais rápida, eu não sei se é Via Rápido, eu esqueci o nome, mas assim, abrir mais rápido, para poder fechar mais rápido. E iniciativas, às vezes, a gente vê
tentar tirar o imposto de um determinado produto. Não sei se eles fazem um estudo que, assim, você reduzindo o imposto, o empresário vende mais e aí a arrecadação fica no mesmo patamar, enfim. Mas são iniciativas que a gente sabe que a competência estadual aqui ela é limitada, né? Como é que o senhor vê esse cenário aqui? O que dá para fazer dentro do Estado sempre depende mais também em consonância com o Congresso, né? Bom, você colocou uma série de questões extremamente importantes. Para nós, brasileiros, se nós abrirmos uma empresa, vamos demorar pelo menos 2, 3 meses até que o poder público, os diferentes, agentes públicos autorizem. Conseguimos abri-la. É impossível fechá-la. Impossível fechá-la. Então, há milhares de empresas que não... Às vezes, você consegue dar baixa porque está inativa num dos órgãos públicos, por exemplo, a Receita Federal. Não é tão difícil você fazer a baixa na Receita Federal, mas você fica preso em algum momento por uma taxa de iluminação, taxa de licença de R$8 ao ano da prefeitura, e você não consegue fechar. Deputado, tenho só 30 segundos, mas o senhor me falou da Frente Parlamentar pela Desburocratização. Até vou pedir para colocar o e-mail aí do senhor. Como é que o pessoal pode entrar em contato? Porque é importante que a população, e principalmente empresários todos, participem dessas frentes, venham, né? Porque quando há uma mobilização, o próprio parlamentar tem mais força, né? Tem mais voz, né? Sem dúvida, até porque a minha experiência é limitada ao que eu tive no empreendedorismo nos últimos 10 anos, né? Então é importante que aquela pessoa que sente a dor na prática também contribua para a gente ser cirúrgico na desburocratização. Então, o site é revogajá.com.br e ali, por enquanto, a gente está sugerindo que seja uma lei estadual de São Paulo, mas o plano é a gente poder achar parceiros no país todo, municipais, estaduais e federais, para que a gente faça um grande movimento disso. Então tá, você que nos acompanhou, espero que a gente tenha colaborado aí para esclarecer sobre esse tema. E fica aí a dica, nós não combinamos antes, mas é fácil gravar. revogajá.com.br, está bem facinho. E aí você pode entrar e procurar aqui o deputado para que, junto com a população, com os empresários, possam passar essa lei e que você pode ter acesso também aqui no Parlamento Paulista. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima oportunidade e a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Vale a pena.